O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Existem pessoas que preferem ganhar uma discussão e perder alguém querido. E nesse caso, a Op preferiu ofender e humilhar o seu marido publicamente, dizer que ele se ofendeu por bobeira. E depois, ainda querer sair por cima em suas discussões. Mas, o seu marido, sendo apoiado pelos amigos, recuperou o seu amor próprio e não aceitou ser humilhado mais. Agora, vamos acompanhar o que a Op tem a dizer. Bora lá! Eu brinquei dizendo que meu marido nunca conseguiria me proteger porque ele é um cara fraco. Então ele se sentiu ofendido, se levantou e foi embora da festa. Meu nome é Wanda e eu sou uma mulher de 34 anos. Então, é o seguinte. Sempre achei que James e eu tínhamos um relacionamento bem sólido. Ele é um homem de 36 anos, tranquilo e que não se estressa muito com nada, o que é um bom equilíbrio para mim, porque eu posso ser um pouco, bem, intensa. Naquela noite, estávamos em uma festa de um amigo dele, o Mike. James não tem muitos amigos, então quando ele realmente quer sair e socializar, eu faço um esforço. Imaginei que iríamos beber algumas coisas e ir embora depois de algumas horas. Tudo começou normalmente. A casa estava cheia e todo mundo parecia se conhecer, o que não era surpresa, já que James era amigo da maioria daquelas pessoas há anos. Eu não conhecia todo mundo, mas isso nunca me incomodou. Sou muito boa em me misturar e, sinceramente, até gosto de ser o centro das atenções quando estou no clima. Então, enquanto James colocava a conversa em dia com o Mike, eu fui socializando um pouco. Algumas horas depois, um grupo de nós acabou formando um círculo, só conversando e rindo de coisas aleatórias. Em certo momento, alguém trouxe à tona o assunto de relacionamentos, algo como: até que ponto você confia que seu parceiro vai te apoiar se as coisas derem errado? Era tudo hipotético, claro. Mas a pergunta me fez sorrir de canto. Olhei para James, que estava sentado ao meu lado, quieto como sempre, e antes mesmo de pensar, soltei algo do tipo: ah, eu sei que o James não conseguiria me proteger. Quer dizer, olha para ele. Isso arrancou risadas. Muitas risadas. E eu senti aquela pequena descarga de adrenalina que vem quando você sabe que disse algo engraçado. Então continuei. Zombei do fato de ele não malhar, de mal conseguir abrir potes às vezes, e ainda fiz uma piada dizendo que nós dois seríamos vítimas se alguém tentasse nos assaltar, porque ele simplesmente travaria. As pessoas estavam morrendo de rir. Até o Mike fez uma piada sobre o James pular o dia de treino de pernas. Aquilo virou um evento. James, porém, não disse nada. Ele só ficou ali sentado com aquele meio sorriso estranho, como se não quisesse deixar o clima constrangedor. Mas dava para perceber que ele não estava rindo. Então, claro, em vez de parar, eu dobrei a aposta. Apontei para os braços dele e disse algo como: falando sério, ele tem braços de um aluno da sexta série. Sem ofensa, amor. A galera caiu na risada de novo. Quer dizer, era engraçado, né? E não era como se eu estivesse dizendo algo que não fosse verdade. Mas então, do nada, James se levantou. Simplesmente assim. Levantou, pegou a jaqueta e saiu da sala. Sem explicação. Nada. No começo, achei que ele só tinha ido ao banheiro ou precisava de um ar. Mas quando ele não voltou depois de alguns minutos, percebi que ele tinha ido embora. Tipo, ido embora mesmo. Sumido. O clima da sala mudou imediatamente. As risadas cessaram e ficou aquele silêncio constrangedor. O Mike olhou para mim e perguntou: você tá bem? Aquilo me pegou de surpresa, porque na minha cabeça tinha sido só uma brincadeira. Uma brincadeira? Nós já nos provocamos antes. Não era como se eu tivesse quebrado alguma regra não dita. Mesmo assim, tentei disfarçar. Dei de ombros e disse: ele deve estar só cansado ou algo assim, tá tudo bem. Mas por dentro eu estava irritada. Tipo, qual era o problema dele? Não é como se eu estivesse mentindo. E também não era como se alguém ali fosse pensar menos dele. Se é que alguma coisa, eu achei que isso faria ele parecer bem, sabe, por conseguir rir de si mesmo. Fiquei mais um pouco na festa, mas não era mais a mesma coisa. As pessoas estavam educadas, mas a vibe tinha mudado, e eu sentia uma mistura estranha de irritação e vergonha. Por fim, me despedi e chamei um Uber. Quando cheguei em casa, James estava na cama fingindo dormir. Não falei nada com ele. Achei que ele superaria isso pela manhã. Mas no dia seguinte, as coisas estavam diferentes. Ele mal falava comigo. Quando falava, era curto e seco, como se não tivesse paciência nenhuma. Perguntei qual era o problema dele, e ele só me olhou e disse: você me humilhou na frente dos meus amigos. Isso me pegou desprevenida porque, de novo, eu não achava que fosse algo tão sério. Eu disse que era uma piada.
James, não seja tão sensível. Ele não respondeu. Apenas saiu do cômodo. E foi aí que percebi que ele não ia deixar isso passar. Quando acordei na manhã seguinte, James já estava acordado. Sentado à mesa da cozinha com o café dele. Ele nem levantou o olhar quando eu entrei, o que me irritou imediatamente. Quer dizer, tudo bem, ele estava chateado na noite anterior, mas esse tratamento de silêncio não ia funcionar comigo. Bom dia, eu disse, servindo uma xícara de café. Nenhuma resposta. Ele continuou rolando o celular como se eu nem estivesse ali. Tá bom. A gente vai mesmo fazer isso? Perguntei, sentando de frente para ele. Porque, se for, vamos resolver logo. Ele colocou o celular na mesa e finalmente me encarou. Por que você acha que é aceitável me humilhar daquele jeito na frente dos meus amigos? A voz dele não estava alta, mas era cortante. Ai, meu Deus. James, você ainda tá nisso? Foi uma piada, eu disse, revirando os olhos. Eu não estava tentando te humilhar. Mas foi exatamente isso que você fez, ele rebateu. Você me fez parecer um idiota na frente de todo mundo. Você acha que eu já não sei? Eu não sou o cara mais forte do mundo. Você não precisava escancarar isso desse jeito. Eu me recostei na cadeira, cruzando os braços. Ok. Mas você me deixou lá sozinha, James. Você está bravo por causa de uma piada, mas achou ok simplesmente sair e deixar sua esposa na casa do seu amigo. Como isso é aceitável? Eu precisava sair dali, ele disse, balançando a cabeça. Você tem ideia do quão desrespeitosa você foi? Você não fala do seu marido daquele jeito, Wanda. Especialmente na frente de outras pessoas. Parecia que você estava tentando me envergonhar. Soltei uma risada curta, mais de frustração do que qualquer outra coisa. James, foi provocação. Todo mundo estava rindo. Não foi como se eu tivesse me levantado e feito um discurso sobre você ser um fracasso. E, sinceramente, sair daquele jeito não provou exatamente que eu estava errada. Você me deixou lá para voltar de Uber como se eu fosse qualquer pessoa. Que tipo de homem faz isso? O rosto dele ficou vermelho, e eu vi o maxilar dele se fechar. Você não entende, entende? Ele disse, agora com a voz mais alta. Você não me respeita. Se respeitasse, não teria dito metade do que disse ontem à noite. Não teria continuado quando viu o quão desconfortável eu estava. Joguei as mãos para o alto. Claro que eu te respeito, James. Mas você também não agiu de forma muito respeitável ontem, agiu? Um homem adulto não simplesmente sai batendo o pé e deixa a esposa para trás porque ficou chateado com uma piada. Você podia ter me chamado de lado e falado algo. Em vez disso, você foi embora, e agora quer me dar lição de respeito. Ele me encarou por um longo momento, e dava para ver que estava processando o que eu disse. Por fim, ele suspirou e passou a mão pelo cabelo. Você tem razão, murmurou. Eu não deveria ter te deixado lá. Aquilo não foi certo. Ergui uma sobrancelha, surpresa por ele realmente admitir. Foi isso que eu pensei, eu disse, me inclinando para frente. Então talvez da próxima vez não exagere e piore as coisas. Se você tivesse falado comigo, nem estaríamos tendo essa conversa. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas olhou para o café. Eu só queria que você pensasse em como o que você diz me afeta, ele disse em voz baixa. Não estou pedindo para você mudar quem você é. Só pensar um pouco. Dei de ombros, sem querer prolongar aquilo agora que ele tinha pedido desculpas. Tá, eu vou pensar. Mas você também precisa pensar em como lida com as coisas. Combinado? Ele assentiu, embora ainda parecesse incomodado. Eu percebia que, para ele, aquilo não tinha acabado, mas para mim, até onde me dizia respeito, o assunto estava encerrado. Depois da nossa conversa, eu me senti muito bem. James pediu desculpas, o que significava que eu tinha vencido a discussão. E, para mim, era isso. Claro, ele ainda parecia um pouco estranho, mas acabaria superando. Ele sempre fazia isso. Era assim que nosso relacionamento funcionava. Ele ficava chateado com alguma coisa, eu mantinha minha posição e, eventualmente, ele cedia. Eu nem precisava mais pensar nisso. James nunca foi exatamente do tipo que toma a iniciativa nas brigas ou questões principais. Sempre fui eu quem mantinha as coisas andando no nosso relacionamento, fosse fazendo planos, cuidando das finanças ou decidindo o que assistir na TV. Ele não se importava. Se é que posso dizer isso, acho até que ele gostava desse jeito. Nunca me enfrentou por causa disso. Então, quando digo que eu era quem tinha o controle, não estou exagerando. Era simplesmente assim que éramos. E funcionava. Bom, funcionava para mim. Algumas noites depois, James me disse que ia sair para jantar com alguns amigos. Mike e os caras. Ele disse isso como se fosse toda a explicação de que eu precisava. Ergui uma sobrancelha, mas não pressionei.
Quero dizer, eu conseguia imaginar do que se tratava. Uma daquelas noites só de homens, em que eles se reúnem para colocar os sentimentos para fora entre cervejas e hambúrgueres, provavelmente falando o quanto eu sou horrível e como James merecia algo melhor. Eu não era idiota. Vi a forma como eles me olharam depois da festa e, sinceramente, não fiquei surpresa. Caras como Mike e o grupo dele sempre fingem que estão acima de drama, mas são tão fofoqueiros quanto mulheres. Ainda assim, não disse nada. Se James precisava desabafar com eles, tanto faz. Deixei. Ele voltaria para casa e tudo voltaria ao normal. Mas quando ele voltou naquela noite, algo estava diferente. Não era nada dramático. Ele não entrou furioso fazendo acusações nem nada do tipo. Era mais sutil. Ele estava mais quieto do que o normal, como se estivesse perdido em pensamentos. E quando perguntei como tinha sido o jantar, ele apenas deu de ombros e disse que tinha sido bom. Só isso. Bom. Eu brinquei, tentando aliviar o clima. O quê? O Mike passou do ponto no bife ou algo assim? Ele me deu um sorriso pequeno, quase forçado, e disse, não, a comida estava boa. Só estou com muita coisa na cabeça. Aquilo era estranho para o James. Normalmente ele me contava tudo, sobre o que conversaram, quem disse o quê, qual piada arrancou mais risadas. Mas dessa vez, não. Dessa vez ele desconversou e foi dormir cedo, me deixando sentada ali, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Nos dias seguintes, comecei a notar mais mudanças. Coisas pequenas. No início, ele não parecia tão disposto a seguir meus planos, como quando sugeri assistirmos a um filme. Ele disse, escolhe você. Eu só assisto. Tanto faz. Num tom que soava mais irritado do que indiferente. Ou quando mencionei nossos planos para o fim de semana, ele comentou casualmente que talvez fosse fazer uma trilha com o Mike, algo que normalmente ele não faria. James nunca foi muito de atividades ao ar livre. E não era só o que ele fazia. Era a atitude. Ele parecia mais confiante. Talvez. Não sei como explicar melhor. Como se não estivesse mais esperando minha aprovação antes de fazer as coisas. Eu não estava acostumada com isso, e não gostei. Não porque eu quisesse controlá-lo ou algo assim. Ok, talvez um pouco. Mas porque parecia que ele estava se afastando de mim. Como se estivesse me excluindo. E eu não fazia ideia do motivo. Uma noite, finalmente toquei no assunto. Você tem agido diferente ultimamente, eu disse enquanto nos preparávamos para dormir. O que está acontecendo? Ele me olhou e, por um segundo, achei que fosse negar. Mas então ele disse, tenho pensado muito sobre nós. Sobre mim. Sobre o que eu quero. Aquilo me pegou de surpresa. O que você quer? Repeti, tentando manter a voz calma. O que isso quer dizer? Ele deu de ombros. Só que deixei muita coisa passar por tempo demais. Fui passivo demais. Preciso começar a me impor mais. Só isso. Eu ri, tentando levar na brincadeira. Mas por dentro senti uma pontada estranha de desconforto. Você fala como se eu estivesse comandando uma ditadura ou algo assim. Isso é por causa da festa? Porque a gente já conversou sobre isso. Não é só a festa, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. É tudo. E assim, de repente, a conversa mudou. Não era mais sobre uma noite ou uma piada. Era sobre o nosso relacionamento inteiro. E, pela primeira vez, percebi que ele talvez não estivesse bem com a forma como as coisas eram. Pela primeira vez. Comecei a me perguntar se eu estava perdendo o controle. James chegou em casa do trabalho numa noite e eu percebi imediatamente que algo estava passando pela cabeça dele. Ele tinha aquele olhar sério. Aquele que ele faz quando está prestes a dizer algo que ensaiou mentalmente por horas. Não perguntei o que era. Se fosse importante, ele falaria. Ou pelo menos era assim que normalmente funcionava. Jantamos quase em silêncio. E então, quando eu estava recolhendo os pratos, ele finalmente falou. Precisamos conversar. Suspirei, já irritada. Ok. O que foi agora? Ele não se abalou com o meu tom, o que era incomum. Em vez disso, se recostou na cadeira, cruzando os braços. Por que você me trata do jeito que trata? Aquilo me pegou desprevenida. Do que você está falando? Do jeito que você fala comigo. Do jeito que age como se só você importasse nesse relacionamento. Você ao menos me respeita, Wanda? Sinceramente, revirei os olhos. Claro que sim. Eu te respeito, James. Você é meu marido. Por que está perguntando isso? Ele balançou a cabeça. Porque você não age como se respeitasse. Você me humilhou na frente dos meus amigos. E quando tentei te dizer como me senti, você transformou tudo em como eu exagerei. Você não me escuta. Não se importa com o que eu quero.
E metade do tempo parece que eu só estou aqui para ser seu saco de pancadas. Isso não é justo, rebati. Eu não estava tentando te humilhar. Eu te disse que era uma piada. Foi você quem transformou isso em algo enorme. Wanda, ele disse, agora com a voz mais dura. Isso não é só sobre a festa. É sobre tudo. Sobre o jeito que você fala comigo, sobre como me descarta quando tento dizer o que sinto. Se você realmente me respeitasse, não me trataria assim. Senti meu rosto esquentar. James, não haja como se você fosse um anjo perfeito nisso tudo. Você não se impõe. Você deixa eu cuidar de tudo. E agora quer sentar aqui e agir como se eu fosse a vilã. Talvez se você se posicionasse mais, eu não teria que assumir tudo o tempo todo. Isso não é uma resposta, ele disse, me cortando. Por que você se casou comigo se não me respeita? Foi conveniência, porque eu era uma escolha segura? Ou foi outra coisa? Porque estou começando a achar que eu não sou a pessoa com quem você realmente queria se casar. Eu congelei. As palavras me atingiram como um tapa. Isso é ridículo, respondi rápido. Você está distorcendo tudo. Não estou, ele retrucou, agora elevando a voz. Porque o jeito que você me trata não parece amor, Wanda. Parece que eu só estou aqui. Como se eu não fosse suficiente para você. E talvez nunca tenha sido. Isso não é verdade, eu retruquei. Mas, mesmo enquanto falava, eu sentia as rachaduras se formando na minha defesa. Você está pensando demais. Está deixando seus amigos colocarem coisas na sua cabeça, não é? Eles ficaram te enchendo com essa besteira e agora você quer me culpar por coisas que nem são reais. Meus amigos não me fizeram sentir assim, ele disse com firmeza. Você fez. Eles só me deram um empurrão para falar. E ainda bem que deram. Porque não dá para continuar assim, Wanda. Isso não é saudável. Não é justo para nenhum de nós. Cruzei os braços, me recostando na cadeira. Ah, é? Então qual é a solução? Terapia? Divórcio? Você vai simplesmente jogar tudo fora? Por que eu fiz algumas piadas que você não gostou? Isso não é sobre as piadas, ele disse. É sobre respeito. Sobre se você realmente quer estar comigo. Porque agora parece que não quer. Dei uma risada de desprezo. Isso é loucura. Você está exagerando demais. Não, ele respondeu, agora com a voz firme. Estou pedindo a verdade. Existe outra pessoa ou é só que eu nunca fui o cara que você realmente queria? A pergunta me atingiu em cheio, como um soco no estômago, e por um segundo eu não consegui falar. Meu primeiro impulso foi negar, atacar. Mas havia algo no tom dele que me fez parar. Ele não estava com raiva. Não estava acusando. Ele simplesmente tinha cansado. Eu me levantei, empurrando a cadeira para trás com mais força do que eu pretendia. Sabe de uma coisa, James? Talvez seus amigos estivessem certos. Talvez isso aqui não tenha jeito. Você quer ficar aí sentado pagando de vítima, como se tivesse sido um marido perfeito. Mas você não foi. E talvez, só talvez, eu não seja a vilã dessa história. Talvez a gente simplesmente não tenha sido feito um para o outro. Ele não disse nada. Só me olhou com uma expressão calma, quase resignada. E, pela primeira vez, eu percebi que ele não estava tentando ganhar a discussão. Ele estava tentando entender se ainda existia algo pelo qual valia a pena lutar. O que você quer fazer? Ele perguntou baixo. Porque eu não aguento mais isso, Wanda. Ou a gente conserta, ou a gente vai embora. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tive resposta. Eu não sabia o que dizer. James e eu ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade depois da pergunta dele. Consertar ou ir embora? Eu não estava acostumada com ele me colocando contra a parede daquele jeito. Normalmente, ele recuava, me deixava desviar do assunto e tudo voltava ao normal. Mas não dessa vez. Ele estava falando sério, e o peso das palavras dele ficou no ar entre nós. Por fim, suspirei, tentando soar composta. Tudo bem. Se você quer consertar, a gente tenta terapia de casal. As sobrancelhas dele se ergueram levemente, e eu vi que ele não esperava que eu concordasse tão rápido. Sério? Sim, eu disse, me inclinando para frente e entrelaçando as mãos como se estivesse sendo sincera. Eu não quero jogar esse casamento fora. Se você acha que a terapia vai ajudar, então vamos fazer. Não era uma mentira completa. Eu não queria me divorciar. Eu gostava da minha vida. E o James fazia parte disso. Mas a verdade é que eu achava que aquilo tudo era só uma fase. Ele estava se sentindo confiante depois daquela conversa motivacional com os amigos. Mas logo ia voltar para a realidade. Marcar terapia? Ok. Seguir com isso de verdade? Aí já era outra história. Eu disse que ia procurar um terapeuta e agendar alguma coisa.
Mas as semanas passaram e eu nunca fiz isso. Toda vez que ele tocava no assunto, eu tinha uma desculpa. Ah, estou tão ocupada no trabalho. Ou, os que eu encontrei estavam todos lotados. Ou, estou esperando alguém me retornar. No começo, ele pareceu acreditar, mas com o tempo as perguntas pararam. Eu achei que ele tinha superado aquilo, exatamente como eu imaginava que aconteceria. Até que, numa noite, ele trouxe o assunto de novo. Estávamos sentados no sofá vendo TV, e ele virou para mim e disse: "Você nunca marcou a terapia, marcou?" Eu congelei por um segundo, mas me recuperei rápido. Eu te falei, eu estou tentando. Não é tão fácil quanto parece, James. Não minta para mim, ele disse, com a voz calma, mas firme. Você nunca teve intenção de fazer isso, teve? Eu revirei os olhos na hora, na defensiva. Ah, qual é, James? Não haja como se eu não me importasse com esse casamento. Eu disse que ia fazer. E eu vou. Não, ele disse, me cortando. Você não vai. E você não se importa. Não o suficiente, pelo menos. Se importasse, a gente nem estaria aqui agora. Lá vamos nós de novo, murmurei, cruzando os braços. Por que você sempre tem que me transformar na vilã? Porque você não assume nada, ele estourou, elevando a voz. Você não me respeita, Wanda. Você nem leva isso a sério. E, sinceramente, eu cansei de fingir que isso vai dar certo. Eu quero o divórcio. Eu encarei ele, atonita. O que foi que você disse? Eu disse que eu quero o divórcio, ele repetiu, com o tom firme. Isso não é saudável. Você não me respeita. E eu não posso ficar com alguém que nem quer tentar consertar as coisas. Eu ri, mas foi mais de incredulidade do que qualquer outra coisa. Você não está falando sério. Estou, ele disse, me olhando direto nos olhos. Estou falando sério há um tempo. Eu só precisava ter certeza de que isso não tem conserto. E não tem. Você está sendo ridículo, eu disse, balançando a cabeça. Você só está com raiva agora. Daqui a pouco você se acalma e vê como isso é estúpido. Não, Wanda, ele disse. Eu não estou com raiva. Eu estou lúcido. Eu mereço algo melhor do que isso. Foi aí que caiu a ficha. Ele não estava blefando. Não estava tentando provar um ponto nem ganhar uma discussão. Ele falava sério. Ele queria sair. E eu entrei em pânico. Você só pode estar brincando, eu explodi, levantando e encarando ele. Você quer um divórcio? Depois de tudo que eu fiz por você, depois de todos esses anos aguentando você ser fraco e passivo e... Chega, ele disse, cortante. Mas eu ignorei. Não. Você vai ouvir isso, eu disse. Você é patético, James. Sempre foi patético. Você deixou eu passar por cima de você por anos, e agora, de repente, acha que é um homem de verdade porque seus amiguinhos te disseram para criar coragem. Você é uma piada, Wanda. Não, eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto agora. Eu queria nunca ter me casado com você. Você é uma vergonha. Uma desculpa frágil e fraca de homem. Você não consegue nem aguentar uma brincadeira sem correr pros seus amigos como uma criança. E agora você acha que é melhor do que eu. Quando terminei, eu estava tremendo, o peito subindo e descendo com a emoção. Mas, enquanto aquelas palavras ficavam no ar, eu percebi uma coisa. Não havia mais ninguém para culpar. Nem o James, nem os amigos dele, nem ninguém. Só eu. Ele me encarou por um longo momento, com uma expressão impossível de ler. Então se levantou e foi até a porta. Você não precisa dizer mais nada, ele disse baixo. Vou ficar na casa do Mike por enquanto. Você pode me ligar quando tiver tido tempo de pensar no que você realmente quer. E, assim, ele foi embora. Pela primeira vez em todo o nosso relacionamento, eu não era quem estava no controle. E, pela primeira vez, eu não sabia se queria que ele voltasse. As semanas passaram depois que James disse que queria o divórcio. Ele dormia na casa do Mike na maioria das noites, mas voltava em casa a cada poucos dias para pegar roupas ou separar algumas coisas dele. Toda vez que eu o via, parecia que ele era outra pessoa completamente. Ele não me olhava do mesmo jeito, não falava comigo com nenhum carinho. Era como se eu fosse uma estranha para ele, e isso me destruía. Eu tentava puxar assunto quando ele aparecia. Qualquer coisa para quebrar aquela frieza entre nós. Mas ele respondia curto e educado. Como se estivesse falando com uma colega de trabalho. A maldade era que, no minuto em que ele ia embora, eu desabava. Eu me jogava no sofá e chorava, me perguntando como as coisas tinham chegado a um ponto tão ruim, tão rápido. Mas, por mais que eu odiasse a situação, eu não conseguia assumir de verdade nenhuma responsabilidade por aquilo. Eu dizia a mim mesma que a culpa era dele, que ele tinha deixado os amigos envenenarem a cabeça dele contra mim.
Era isso que eu precisava acreditar para não me afogar em arrependimento. Quando o divórcio foi finalizado, foi o mais justo possível. Ninguém saiu prejudicado, e nenhum dos dois foi embora com mais do que o outro. Eu fiquei com a casa. Ele ficou com o carro e outros bens de valor. E dividimos as economias igualmente. Mas não pareceu uma vitória. Pareceu perder uma parte de mim que eu não podia recuperar. Depois que os papéis foram assinados, James parou de aparecer de vez. De vez em quando eu via alguma atualização no Facebook dele. Fotos dele sorrindo com o Mike e os caras, ou fazendo trilha em lugares que eu nem sabia que ele gostava. Ele parecia feliz, até livre. E os comentários dos amigos deixavam claro que eles estavam totalmente do lado dele. Pessoas que eu achava que eram nossos amigos pararam de falar comigo completamente. Não tinha mais convite para a festa, nem mensagem perguntando se eu estava bem. Era como se eu tivesse sido cortada do grupo. No começo eu fiquei com raiva. Como todos eles puderam virar contra mim daquele jeito? Mas, no fundo, eu sabia o motivo. Eles não eram meus amigos. Eram amigos dele. E eles não gostavam de mim. Talvez nunca tivessem gostado. 3 meses depois do divórcio, o silêncio de todo mundo já não me incomodava tanto quanto a felicidade do James. Toda vez que eu via ele postar alguma foto ou atualização, era mais um lembrete de que ele estava melhor sem mim. Aquilo doía mais do que qualquer coisa. Eu queria acreditar que ele estava só encenando. Mas o sorriso nas fotos não parecia falso. Ele parecia forte, diferente, como o homem que eu sempre desejei que ele fosse. Só que tarde demais para isso importar. Eu tentei me distrair, seguir em frente, mas nada parecia certo. Aplicativos de namoro eram uma piada. Os caras que eu conhecia ou eram estranhos, ou quebrados, ou queriam algo que eu não queria. Eu nem sabia mais o que eu queria. Tudo o que eu sabia era que eu não queria terminar sozinha. Mas, a cada semana que passava, essa possibilidade começava a parecer mais real. Eu ainda dizia a mim mesma que o divórcio tinha sido o melhor. Que James não era o homem de que eu precisava. Que eu encontraria alguém mais forte, mais decisivo, alguém que soubesse lidar comigo. Mas toda vez que eu via o nome dele aparecer no meu feed, aquela voz pequena no fundo da minha cabeça dizia que eu tinha cometido um erro e que talvez, só talvez, eu tivesse sido o problema o tempo todo. Comentários sobre o relato. A OP é o retrato clássico de quem confunde controle com força, e crueldade com sinceridade, e depois se espanta quando perde tudo. Ela disse inicialmente que tudo não passou de uma piada e que não via o marido como alguém fraco de verdade, e na sequência ela passou o relato inteiro se gabando de dominar o marido, de manipulá-lo emocionalmente, de humilhá-lo em público e de invalidar qualquer sentimento dele, mas insistia em se enxergar como a parte racional e injustiçada da história. Até quando ela aceitou consertar o casamento, quando percebeu que poderia perder o poder, ela enrolou e não fez nada. No fim ela começou a perceber que o problema era ela, tanto que nas fotos do marido ele parecia mais feliz agora. E o detalhe principal é esse. Ele não apenas parecia estar mais feliz. Ele certamente está mais feliz agora. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.